Eu gostaria de iniciar a minha fala contextualizando a construção do processo de direitos humanos nas palavras de Joaquim Herrera Flores, da lapidação desse diamante ético, que são os direitos humanos. É importante frisarmos sempre esse processo, principalmente quando algumas atividades e pessoas põem em risco o Estado democrático de direito. Segundo a doutrina de Paulo Bonavides, os direitos humanos evoluíram a partir de um processo bastante interessante de dimensões distintas. Há quem utilize a palavra gerações, mas eu prefiro, como ele, evocar a palavra dimensões. Na primeira dimensão, forjaram-se os direitos e liberdades individuais. Na Revolução Francesa, como todos sabemos, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na França, né? Houve mesmo uma francesa que tentou fazer com que aquela declaração se chamasse Direitos do Homem e da Mulher Cidadãos e foi guilhotinada por ousar querer competir com os homens, né? De qualquer forma, ali se sedimentaram as chamadas liberdades individuais contra o poder político do absolutismo. Buscava-se sublinhar a possibilidade de que o indivíduo tivesse a sua autonomia, a sua independência, tivesse a sua crença respeitada, as suas ações respeitadas, os seus direitos de ir e vir, porque antes eles eram cobrados. Se você quisesse passar por determinados territórios, tinha que pagar pedágio sempre, e eram pedágios que impediam a maioria da população de se locomover. Então, claro que nesse momento, até de forma cruel, muitas vezes, forjaram-se as liberdades individuais fundamentais, né, que estão em todas as constituições, mesmo naquelas que são consuetudinárias. Depois se verificou que essas liberdades não eram suficientes, porque o abuso do poder econômico gerava justamente o impedimento do exercício dessas liberdades. Quem detém o poder econômico tolhe aquele que não o tem. Não? Então, forjaram-se os direitos de segunda dimensão, os direitos sociais, que são voltados a grupos sociais. Não? Então, saúde pública, educação pública, o próprio direito do trabalho, né, a ideia de superarmos a igualdade formal que tinha sido consagrada no primeiro momento, né, aquela declaração de 789 dizia que todos somos iguais perante a lei, como sabemos, a mera afirmação formal, mas os direitos sociais se preocupavam com as liberdades substanciais. E nessa segunda geração também se começa a marchar, a partir da Segunda Guerra, para a ideia de dignidade humana. Né? Então, aqui, justamente pelos horrores do nazismo, consagra-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, agora humanos, não? Porque as mulheres, nessa altura, já estavam a reivindicar e conquistar direitos. Aliás, as mulheres aprofundaram-se nessa conquista justamente porque os homens foram para a guerra na Europa e na América as mulheres, então, conquistaram um espaço social fantástico. Né? Elas sustentaram a economia americana, saíram de casa, foram para o trabalho, a partir dali ocuparam esse espaço e, bem, enfim. Né? Então, foi um momento fundamental de consagração de grupos sociais que, por determinadas razões históricas, estavam vulneráveis. Mas a inserção da ideia de dignidade nesse conjunto de direitos humanos possibilitou que eles avancem para a defesa de grupos vulneráveis específicos, não apenas da relação de poder entre Estado e indivíduo, entre o poder econômico e aquele que não o detém. Quer dizer, passou a ser relevante a ideia de que as mulheres, por exemplo, que vinham lutando por igualdade salarial, e por isso se consagrou o dia 8 de março, porque elas morreram no estado de Nova York, 150 mulheres morreram justamente porque reivindicavam salários iguais. Houve um incêndio na fábrica em que elas estavam a exercer esta reivindicação e, infelizmente, morreram, né, porque o galpão foi trancado também, não se sabe bem porquê, né, mas isso ocorreu, foi uma tragédia. Mas a verdade é que as mulheres, então, foram progressivamente conquistando o direito de votar, o direito de ser votada, o direito de ter igualdade entre os homens e as mulheres. Mas sabemos também que aqui no Brasil a Lei Maria da Penha ainda é imprescindível, né? Sabemos também que a questão de gênero agora evolui para além da questão feminina,
né, da identidade feminina de gênero, ela evolui para a identidade geral, quer dizer, discutindo os aspectos do segmento LGBTQIA+, que discute a identidade de gênero e a orientação sexual. Então, nós estamos justamente agora elaborando um protocolo de julgamento antidiscriminatório, a doutora Adriana participa, e esse protocolo vai versar justamente sobre grupos vulneráveis, né? Questão de gênero entre mulheres LGBTQIA+, isso está sendo discutido, né? Eles estão construindo uma parte desse protocolo, pessoas fantásticas, doutora Viviane, doutora Adriana, estão trabalhando com isso. Nós vamos tratar nesse protocolo também da questão de raça e etnia. Vamos falar da questão da população negra do Brasil, população indígena. Vamos falar também da pessoa com deficiência e pessoa idosa. Mas esses segmentos inicialmente adotados por esse futuro protocolo são apenas iniciais. Isso não impede que venha se discutir mais tarde, por exemplo, a questão das pessoas obesas, né, os problemas que elas enfrentam, e outros segmentos que eventualmente se elejam ou nós elejamos para informar esse protocolo. Esse protocolo é muito interessante, ele foi autorizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e é inspirado no protocolo de gênero do CNJ. Sabemos que devemos aplicá-lo. O protocolo de gênero do CNJ, no entanto, trata apenas da condição da mulher cis, via de regra. Ele faz menção também da identidade de gênero ampla, mas ele não se aprofunda nisso. E nós pretendemos nos aprofundarmos na questão de gênero para envolver qualquer orientação ou identidade de gênero. Agora, vejam, na terceira geração, os direitos humanos se preocupam com a questão da humanidade como um todo, a questão do meio ambiente, por exemplo. Nós tivemos há poucos anos em Curitiba uma seca que implicou um racionamento de água nunca antes imaginado naquele local, que é um local normalmente muito bem servido por chuvas. Nós tivemos uma seca que nos impôs um racionamento de 36 horas com água e 36 horas sem água. Portanto, é fato, o clima realmente está alterado, perigosamente alterado, os mares estão poluídos com lixo, né? Sabemos todos disso. Quer dizer, a humanidade como um todo, no que diz respeito à questão ambiental, está muito afetada, né? E os direitos humanos que se consagraram em 66, na ONU, os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, culturais, sociais e agora ambientais, incluindo-se, então, os direitos ambientais no rol dos direitos sociais, né? Justamente são imprescindíveis para que a própria humanidade como um todo, independentemente dos grupos que a compõem, sobreviva, não? Então, estamos a discutir isso. E na quarta geração, na quarta dimensão de direitos humanos, na palavra de Paulo Bonavides, estão a ser discutidos os direitos referentes à democracia. Isso é importante, os direitos referentes à sobrevivência da democracia. Por quê? Porque a democracia, embora não seja perfeita, foi o melhor sistema já desenvolvido pelo processo civilizatório. E ela tem sido aberta e frontalmente ameaçada. Atividades como do Trump na eleição do Biden, que tentou invadir o Congresso, anular a eleição, os inocentes úteis que foram manipulados em 8 de janeiro contra o processo democrático, a ideia de intervenção militar, que agora foi proibida pelo Supremo, aquela interpretação absurda do artigo 142, que se procurava autorizar o Exército a tomar o poder. O Supremo já disse que isso não é possível, foi decidido recentemente, como sabem. Então, a defesa da democracia não é meramente uma questão ideológica, não é. A defesa da democracia é fundamental para a sobrevivência da civilização e dos direitos humanos como um todo. Não existe uma relação separada entre os direitos humanos. Tanto que a Declaração de 48 diz: todo ser humano nasce livre e igual, em dignidade e direitos. É dotado de razão e consciência e guarda com o próximo uma relação de fraternidade. Vejam que aqui se retoma a palavra de ordem francesa, mas enfatizando a questão da dignidade e a importância da fraternidade. Então, vejam, como dizia mesmo Joaquim Herrera Flores, nesse processo de lapidação dos direitos humanos, a civilização avança.
Portanto, ameaçar a democracia é gravíssimo. Quando aquele bilionário arrogante desafia o Supremo, desafia a democracia mundial. Desafia a democracia mundial. Desrespeita a soberania de um poder. Não é uma questão referente a um determinado ministro. Esse cidadão não pode desrespeitar a soberania do Brasil e a soberania do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário brasileiro, em defesa da democracia. Vejam que ele pretende fazer valer o seu poder econômico, sobrepujando, segundo ele pensa, os demais poderes. Não é assim. Isso é retornar lá para o princípio do século XIX, quando se forjaram os primeiros direitos sociais. No que diz respeito a pessoas com deficiência, é importante caracterizar paralelamente a essa lapidação dos direitos humanos, as conquistas que foram forjando ao longo dos anos. Primeiro, dizia eu, as mulheres, né, que até hoje precisam da Lei Maria da Penha no nosso país, que ainda são sobrepujadas pela força física de alguns imbecis, né? Mas, de qualquer forma, conquistaram inegáveis avanços que estão consolidados na Constituição do Brasil, né, que, enfim, não se podem mais esquecer, né? Devemos respeitar e devemos defender esses avanços. Não? A questão dos negros na América, muito importante. Depois delas, os negros lutaram pelas conquistas dos direitos civis nos Estados Unidos, porque havia nos Estados Unidos leis que eram segregatórias, segregavam, enfim, desculpe, fugiu a palavra aqui, mas leis de segregação, né? Porque, não sei se lembra do filme do Ray Charles, ele entra no ônibus quando sai de casa, cego, e o motorista fala, vai se sentar no banco de trás. Por que isso? Porque havia leis que determinavam assim, que os negros se sentassem atrás, os brancos na frente. Tem uma música no cancioneiro americano linda que diz: eu te encontrarei do lado que bate o sol. Por quê? Porque havia leis que determinavam que os brancos ficassem à sombra e os negros ao sol, na calçada. Era lei. São leis do sul dos Estados Unidos que somente nos anos 60 foram reconhecidas pela Suprema Corte como inconstitucionais, porque discriminatórias. Então, os negros então começaram a lutar contra essas leis. E muitos morreram, muitos foram agredidos porque desafiavam essa lei no sul dos Estados Unidos. Depois, os negros passaram a lutar pela igualdade de participação social e defenderam uma ideia muito interessante, que é a chamada discriminação indireta. É aquela em que você não tem a manifestação expressa do preconceito, mas você cria regras imperativas. Por exemplo, em determinado clube, só pessoas com determinado poder econômico podem acessar, o que automaticamente excluía a maior parte da população negra que não tinha esse poder econômico. Então, não havia uma manifestação direta de preconceito, mas havia, digamos assim, regras indiretas que os impediam de participar da vida social. Também, mais tarde, a Suprema Corte, então, afasta essas regras. Depois, os negros falaram de uma coisa muito interessante que começa a se aproximar do que nos interessa aqui, que é a chamada discriminação por impacto estatístico. Interessantíssima essa ideia do movimento negro americano, por advogados negros que construíram essa ideia. Diziam eles, ora, se uma determinada associação, clube ou empresa não contempla nos seus quadros a mesma proporção de negros em que há em determinados locais, né, há uma discriminação aberta, uma discriminação que se verifica objetiva e estatisticamente. Então, é necessário que se construam normas de compensação até que essa desigualdade estatística suma, desapareça. Então, pela primeira vez no Ocidente, inspirado justamente na Índia, o Poder Judiciário americano estabelece as ações afirmativas, que são justamente cotas que devem existir até que a desigualdade estatística seja eliminada. Então, essa ação afirmativa das cotas, devemos, então, aqui no Ocidente, ao movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, nos anos 50. Posteriormente, também há que se falar da questão da criança
e dos direitos da criança. Quer dizer, a ONU consagra as crianças como cidadãos em condição peculiar de desenvolvimento, que merece, por isso mesmo, proteção absoluta e prioritária. Vejam que interessante, nós falamos das mulheres, dos negros, das crianças. Depois a ONU também se volta contra o trabalho forçado em tratados internacionais que ela mesma emitiu, a partir daqueles tratados que eu mencionei de 66, dos direitos civis e políticos, dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Só que aqui é importante frisar que, vejam que interessante, hein? A ONU segue o roteiro universal de direitos humanos a partir da OIT. Foi a OIT que começou a tratar primeiro das crianças, né, com a fixação de idades mínimas em determinados setores, depois a Convenção 138 fixou em 15 anos. Foi a OIT que falou pela primeira vez de pessoas com deficiência nos anos 80, na Convenção 159. Foi a OIT que falou da vedação do trabalho forçado, na Convenção 105 dos anos 50. Foi a OIT que fez a Convenção 100, que garantiu igualdade salarial entre homens e mulheres. E depois a ONU replicou. Na verdade, o que eu defendi na Federal do Paraná é que o direito do trabalho foi a primeira ação afirmativa da história. A primeira ação institucional que rompeu com a igualdade formal, estabelecendo o princípio aristotélico de igualdade. Então, nós temos uma responsabilidade adicional de entender, justamente porque somos juslaboralistas, a nossa missão institucional. Quando estamos a tratar de grupos vulnerabilizados, estamos a, digamos assim, empreender a ação evolutiva natural do direito do trabalho. É a nossa missão institucional. Temos uma responsabilidade, insisto, histórica com esse processo de lapidação dos direitos humanos. Somos vocacionados para isso. Não? Por outro lado, gostaria de frisar o seguinte. Quando as pessoas com deficiência... Veja, eu vou tratar agora desse segmento específico, as pessoas com deficiência. Eu defendi a minha tese de doutoramento na Federal em 2005. Isso me habilitou a acompanhar a delegação brasileira na ONU, quando se findava a redação desse tratado internacional. Minha missão era dar suporte técnico para a nossa delegação, foi uma honra. Né? E então fui testemunha da história. Eu não posso afirmar que fui ocular, por óbvio, não fui testemunha ocular da história, como era o repórter Esso, mas participei desse momento da história. Não? E o que se consagrava ali? Primeiro, esse tratado ele foi totalmente achado na rua, né? Na palavra do jurista de Brasília, José Geraldo, né? aquela linha do direito alternativo, direito achado na rua. Por quê? Porque justamente foi um tratado internacional sobre o qual os diplomatas nada disseram. Simplesmente avalizaram, simplesmente referendaram a vontade das pessoas com deficiência de todo o mundo. Foi a sociedade civil, insisto, portanto, que construiu esse documento internacional. Isso lhe empresta, por óbvio, grande legitimidade, não? Legitimidade substancial, não apenas formal. Enfim, por outro lado, esse tratado quebra todos os paradigmas até então existentes do ponto de vista institucional. Isso é muito importante que se atente, que se frise, que se sublinhe. Porque, até aquele momento, todas as legislações definiam as pessoas com deficiência como incapazes para os atos normais da vida. A própria Convenção 159 da OIT, que é de 80, era na linha do capacitismo. A pessoa com deficiência era definida como incapaz, legalmente, para realizar os atos normais da vida. Assim estava determinado no artigo 3º do Decreto 3298. Esse Decreto 3298 ainda contempla normas que subsistem,
mas essa, evidentemente, ficou revogada quando o Brasil ratificou, como bem lembrou o desembargador, a Convenção da ONU com status constitucional. Esse artigo 3º não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. De qualquer forma, o capacitismo é um peso. Eu, não sei se sabe, mas eu me inscrevi para fazer um concurso para magistrado em 90, no Tribunal de São Paulo, e eu não pude concluir o concurso, porque o tribunal entendeu que uma pessoa cega não poderia ser um magistrado. Meu exame médico foi antecipado, porque eu não pude realizar a prova oral. O exame médico, como sabem, é depois da prova oral, mas o meu exame médico, não pude realizar a prova de sentença, né? Meu exame médico foi, então, antecipado, eu não pude realizar a prova de sentença, e o detalhe é que, na época, eu era assessor de um desembargador, portanto, redigir decisões era o meu dia a dia, mas eu fui afastado, inapelavelmente, do concurso. E o argumento é esse: uma pessoa cega não é capaz de ser juiz. E foi o que se determinou e não havia apelação. Eu tentei discutir no próprio tribunal, o mandado foi rechaçado, a palavra é essa. Tentei discutir na Justiça Federal, o colega lá da Justiça Federal me deu uma bronca e falou assim: além de atrapalhar o concurso, ainda quer algo que é impossível. Acreditem, isso foi o conteúdo da decisão. Claro que dito com palavras educadas, mas o conteúdo foi esse. Foi muito chocante, né? Quer dizer, era o império do capacitismo institucionalizado. Havia mesmo uma decisão do Supremo que dizia isso, uma decisão de 81. Uma pessoa com deficiência não pode ser juiz, e, é claro, ela foi invocada pelos colegas do Tribunal de São Paulo da época, né? Eu dizia, mas a Constituição determina, a partir de 88, reserva de cargos em concursos públicos, então isso está superado. Não adiantou, porque o que imperava ali era o preconceito, era o capacitismo institucional. Então, vejam, sentir na pele isso não é brincadeira, né? Você percebe que eu me exalto, que isso é uma coisa que me traumatizou. Por outro lado, eu mantive a fé na justiça, né? Sabia que o direito é dialético, que o direito evolui, e, portanto, me inscrevi no Ministério Público, lá permaneci por 18 anos, pude trabalhar na elaboração da Convenção da ONU, né? Então, isso foi justamente maravilhoso, coisa da vida, né? E depois de quase 20 anos, eu me tornei o primeiro magistrado cego do Brasil. Não sou mais o único, que é melhor, né? Já há um colega na terceira região, como bem sabem. Então, veja, esse tabu já foi quebrado. Mas a verdade é que o aspecto institucional era o capacitismo. A definição da pessoa com deficiência não a partir das suas características, mas de uma presumida incapacidade. É muito difícil emergir do subsolo da incapacidade, mesmo sendo um homem com nível superior, doutorado, mestrado, para o nível da capacidade. Você sai do subsolo e emerge para isso. É muito difícil esse esforço. E eram as instituições que impunham essa, digamos, essa invisibilidade para as pessoas com deficiência, né? Então, justamente, a ONU rompe com o capacitismo ao estabelecer o conceito político de deficiência. E era consciente. A Convenção diz no artigo 1 que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos duradouros, de longo prazo, e que são impedimentos físicos, mentais, intelectuais e sensoriais. Por que mentais e intelectuais? Importante aqui. Porque as pessoas com deficiência intelectual são aquelas que têm uma defasagem cronológica entre a idade e o raciocínio. As pessoas com deficiência mental são as pessoas que têm neurodivergência ou enfermidades mentais. Sabe qual era a defesa dessas pessoas com deficiência mental para serem incluídas na ONU? Eu estava lá e eu vi. Diziam assim: nós, pessoas com deficiência mental, somos condenados à prisão perpétua pela canetada de um médico, apenas. Sem contraditório, sem defesa. E essa era a realidade dessas pessoas. O Brasil tem uma lei, se não me engano, do começo do século XX, que é a lei da deshospitalização, seguindo a doutrina de Franco Basaglia, na Itália, né? Mas o Brasil era um dos poucos países que assim se comportava desde então. A regra geral é que as pessoas com deficiência mental são excluídas do convívio social simplesmente, independentemente de oferecerem perigo ou não, simplesmente pela mera constatação da doença mental. Por isso que elas foram incluídas na Convenção e hoje não são consideradas mais pessoas com doença, com enfermidade, são pessoas com deficiência. Enfim,
Então, impedimentos físicos, mentais, intelectuais e sensoriais, né? Eu tenho os dois, sensorial e físico. Eu também tenho uma deficiência nas pernas. Tudo decorrente de nascimento prematuro aos 6 meses, há 65 anos. Aliás, eu não fiz a minha autodescrição, né? Não fiz, né? Então, preciso fazer, né? Vejam que interessante. Casa de ferreiro, né? Aquela coisa, né? Eu sou um homem de 65 anos, tenho cabelo grisalho, pele clara, uso óculos escuros, justamente por ser cego. Estou trajando um terno azul marinho, uma gravata azul claro e uma camisa branca. Eu já estou encaminhando para o final. Vejam, esta revolucionária convenção internacional rompe com um tabu milenar, porque, historicamente, as pessoas com deficiência, primeiro, eram eliminadas, literalmente eliminadas, a lei grega, a lei romana autorizava isso. Depois, afastadas do convívio social pela caridade cristã, digamos assim. A pessoa com deficiência era vista como alguém que é fruto do pecado. A deficiência decorre da punição de Deus. E ela precisa de óbolos, esmolas. Então, ela fica afastada do convívio social e não é capaz de produzir. Isso na Idade Média. Lógico que ela já não era mais eliminada fisicamente, mas era eliminada civilmente. Depois, nos anos 70, a pessoa com deficiência conquista o chamado direito de integração social. Integração social, porque os heróis de guerra nos Estados Unidos, da Guerra do Vietnã, começaram a reivindicar o direito de sair de casa e participar da sociedade. Houve um movimento em Nova York, o ministro Cláudio Brandão descreve isso. Nos anos 70, as pessoas com paraplegia, paralisia cerebral, tetraplegia, etc., pararam Nova York reivindicando o direito de participar da sociedade. Então, desenvolve-se, a partir dos anos 70, a ideia de que a pessoa com deficiência capaz de fazê-lo deve ser integrada, deve ser respeitada, porque ela é capaz de participar da vida social. O que essa convenção estabelece? Então, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, físico, mental, intelectual e sensorial, os quais, em combinação com diversas barreiras, podem impedir a participação dessa pessoa em sociedade. Então, a deficiência resulta da combinação desses impedimentos com as barreiras sociais, que são elas. São as barreiras arquitetônicas. Outro dia, lá em Caiobá, em Curitiba, no Paraná, um cadeirante foi atropelado porque estava andando na rua com a sua cadeira de rodas, justamente no asfalto, porque a calçada é intransitável. Não só para ele, mas para qualquer pessoa. As calçadas são horríveis aqui. Então, esse moço foi atropelado porque ousou exercer o seu direito de ir e vir. Então, vejam como é sério isso. Então, as barreiras urbanas, que são essas, da calçada. As barreiras de transporte, que eventualmente não acolhem pessoas que usam cadeira de roda. As barreiras tecnológicas, que impedem que pessoas com deficiência tenham acesso a computadores. Sabem que existem programas hoje que leem o que está na tela do computador para os cegos. Então, os programas de computador hoje são muito mais acessíveis do que o próprio Braille. Não? Então, a pessoa cega hoje consegue executar quaisquer tarefas num processo digital, porque os programas de voz lhes são plenamente acessíveis. A inserção do programa de voz é a eliminação da barreira tecnológica para os cegos. E vejam que aqui a convenção também estabelece, e aqui é importante por causa da questão do ônus da prova. Eu queria pedir um pouco de atenção aqui, esse é o ponto fulcral da minha fala. O artigo 2 da Convenção, norma constitucional no Brasil, estabelece que discriminar pessoa com deficiência é qualquer restrição, exclusão ou diferenciação que tenha o propósito ou o efeito de impedir a participação da pessoa com deficiência em sociedade. Eu quero sublinhar um aspecto aqui. Então, o propósito, que é a restrição dolosa, que é quase impossível de provar, né? Ou, e aqui nós temos uma conjunção, né, alternativa, né, o propósito ou o efeito de impedir a participação plena da pessoa em sociedade. E aqui, quer dizer, objetivamente, qualquer omissão de uma empresa no sentido de oferecer vagas acessíveis a pessoas com deficiência é discriminação objetiva, independentemente do dolo. Veja, não se está falando aqui o propósito e o efeito. Se está a dizer,
o propósito ou o efeito de impedir a participação plena da pessoa em sociedade, pessoa com deficiência. O artigo 2 prossegue nesse aspecto objetivo da discriminação, porque ele diz assim: a recusa de adaptação do meio implica discriminação. E a recusa não é necessariamente dolosa, porque, veja, ela parte do item anterior. Ela pode ser dolosa ou culposa. Se uma empresa, por omissão ou por ação, não se adapta para receber pessoas com deficiência, discrimina. E o que é importante sublinhar também aqui? A Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 88, diz que discriminar pessoa com deficiência é crime, com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Objetivamente, então, todo esse raciocínio que trouxe aqui é no sentido de que nós devemos nos atentar quando vamos julgar um auto de infração, né, nas ações anulatórias, né, ou uma empresa que, numa ação civil pública, está sendo acionada pelo Ministério Público porque não cumpriu a cota. E o que a Justiça do Trabalho tem feito? A sua jurisprudência, até agora, dominante. Ela tem sido literalmente capacitista. Primeiro, porque as empresas alegam que não há pessoas com deficiências naquele local. Não é verdade isso. Não é verdade. Insisto, não é verdade. O Ministério do Trabalho, primeiro argumento, o censo de 22 apurou que nós somos 17,2 milhões cidadãos com deficiência. Sabe-se também, o Rafael vai dizer logo mais, desculpa, Rafael, vou avançar um pouquinho na tua fala, que nós somos 3 milhões de pessoas com deficiência com curso superior. Então, veja, o que o Ministério do Trabalho desenvolveu, o auditor José Tadeu? Desenvolveu uma tabela que cruza, atenção aqui, que cruza dados do BPC, do censo e do próprio Ministério do Trabalho, dados oficiais, portanto, que são capazes de indicar quantas pessoas com deficiência existem em cada local do Brasil, município, estado, região. O Ministério do Trabalho e Emprego, portanto, desenvolveu uma metodologia oficial que desmente essa afirmação das empresas de que não há pessoas com deficiência. O que as empresas levam lá? Ah, eu mandei ofício para as entidades. Ah, eu pus anúncio no jornal. Gente, a maior parte das pessoas com deficiência não lê jornal, né? A gente sabe disso, né? Não precisa ir muito longe nesse argumento. Por outro lado, essa ideia de mandar ofício para as entidades não é suficiente para provar, porque eles mandam para algumas entidades. E não é toda pessoa com deficiência que está ligada à entidade. Portanto, isso é balela. Nós sabemos oficialmente que há 17,2 milhões de pessoas com deficiência. Sabemos oficialmente que o Ministério do Trabalho é capaz de indicar quantas pessoas com deficiência há em cada local do Brasil, por dados oficiais. Então, toda vez que a empresa alegar isso, não tem pessoa com deficiência, por favor, sugestão que vamos fazer no protocolo. Senhores juízes, senhoras juízas, solicitem a intervenção do Ministério do Trabalho com a aplicação dessa tabela. Ela vai ser mencionada claramente no protocolo. Então, é importante se demonstrar oficialmente que não é verdade essa alegação. A outra alegação é assim: não há pessoas qualificadas para atender às demandas da empresa. Mentira, também, porque, como dissemos, já 3 milhões de pessoas com deficiência com curso superior. Reparem, as empresas não oferecem vagas para nível superior. Não oferecem. Não oferecem. E aí alegam que não há pessoas qualificadas. Bom, se não fosse tudo isso, queria lembrar também a alternativa do contrato de aprendizagem, que é muito interessante, porque, por meio da aprendizagem, essas empresas que têm que cumprir a cota de pessoas com deficiência, sabemos todos, está na Lei 8.213, artigo 93, essas mesmas empresas, que têm mais de 100 empregados, também têm que ter cotas de aprendizes. São cotas de ordem pública, né? Tanto uma quanto outra. Né? E, evidentemente, que a gente trabalhou num processo de aprimoramento da lei aqui. Não sei se já repararam, mas não há limite etário, não há teto etário para aprendizes com deficiência. Né? Isso foi uma lei que eu mesmo ajudei a fazer. Né? Outro argumento. Dizem, bom, mas as pessoas não querem perder o BPC.
o benefício de prestação continuada para vir ao trabalho. Aí também essa mesma lei, eu não estou lembrando o número da lei, acho que é 12.470. Essa lei estabelece que durante o contrato de aprendiz é possível acumular o salário de aprendiz com o BPC. Então, a pessoa com deficiência que se prontifica a ser aprendiz numa empresa ganha os dois, o BPC e o salário de aprendiz. E se vier a perder o emprego, a pessoa com deficiência pode reaver o BPC. Ela, digamos que sim, ela é formada como aprendiz, depois compõe a cota e aí perde o emprego. Ela vai reaver o BPC. Também está nessa lei que eu ajudei a escrever. E, finalmente, na LBI, se estabeleceu claramente que a pessoa com deficiência que for aprendiz não vale para a cota de pessoas com deficiência. Está lá no parágrafo 3º do artigo 93, inserido pela Lei Brasileira de Inclusão. Significa que, então, a pessoa primeiro vai ser computada como aprendiz e, uma vez qualificada, vai compor a cota de pessoas com deficiência. O Ministério Público do Trabalho lá do Paraná está equivocado. Eles não estão estimulando o contrato de aprendizagem porque eles acham que vai misturar. Não vai. Eu tenho que conversar com eles lá. Porque, olha, isso funciona. Isso, da utilização do contrato de aprendizagem, funciona. Eu fiz um acordo, na época que eu fiz esse acordo, os bancos diziam que não era possível colocar pessoas com deficiência. Eu fiz um TAC com o HSBC, vejam que faz tempo, né? Mas eu fiz um TAC em que eles qualificaram as pessoas com deficiência e depois as contrataram. O HSBC passou a ter 7% de pessoas com deficiência, porque a política repercutiu muito bem fora do Brasil. Então, vejam, funciona. O que eu quero dizer é o seguinte: sempre que você for analisar um caso concreto em que tem que aplicar a cota, não acredite no argumento que não existe pessoa com deficiência e muito menos que não é possível empregar porque eles não estão qualificados. A alternativa seria o contrato de aprendizagem ou, pelo menos, verificar se a empresa está oferecendo vaga para nível médio e superior. Né? Tá certo? Vejam, isso é uma norma de ordem pública. Para começar, isso é um ponto importante, uma norma de ordem pública. E existe, né, no inconsciente generalizado a ideia, puxa, mas é difícil mesmo a empresa cumprir isso. A pessoa com deficiência não está qualificada. Esses são mitos que não são verdadeiros. Não são verdadeiros. E se a Justiça do Trabalho não zelar pelo cumprimento dessa cota de ordem pública, ela vai se desmoronar. Nós temos hoje cerca de 500 mil pessoas com deficiência potencial, é de 800 mil pessoas com deficiência, perto de 1 milhão. Se nós, da Justiça do Trabalho, acreditarmos nesses argumentos falaciosos, nós vamos esvaziar essa norma de ordem pública que é fundamental para que a pessoa com deficiência exerça sua cidadania, com independência, com autonomia e com dignidade. Porque é o trabalho que propicia isso, todos sabemos, não? Então, muito obrigado, um abraço a todas e a todos. Muito obrigado.